A gente vai dar início, então, aqui a Semana da Arquitetura e a gente vai dar umas explicações básicas sobre como que vai acontecer. Mas antes disso, eu vou querer que o professor Alberto, o coordenador Alberto, possa falar e se apresentar. Acredito que todo mundo conheça, mas ainda sempre é bom para a gente dar essa abertura, tá certo? Então, você tem a palavra, professor. Obrigado, Caio. Bom dia a todos, todas. E queria primeiro registrar a importância da realização da Semana da Arquitetura no mesmo ano em que o nosso curso aqui no Uniceup comemora 20 anos de funcionamento. Então, ter um evento dessa proporção, dessa nível de participação, da qualidade da programação que o Centro Acadêmico conseguiu montar, com profissionais das mais diversas vertentes, com assuntos os mais variados e todos muito relacionados com a atividade profissional do arquiteto, é uma coisa que me deixou também muito orgulhoso e queria aqui parabenizar mesmo o trabalho de toda a equipe do Centro Acadêmico, de todo mundo que se dedicou para que esse evento pudesse ter essa qualidade e esse sucesso que eu tenho certeza que já tem, que vai continuar aqui até o final. A importância desse evento ele está demonstrado pelo nível dos participantes, né? E aí eu queria cumprimentar todos, registrar a excelência do currículo de todos, né? Mas não deixar de ressaltar a importância dessa integração. Nós temos colegas profissionais que estão exercendo, trabalhando, e vêm aqui trazer um trabalho importante, na pessoa da arquiteta Heloísa Moura, que é presidente do IAB, eu queria saudar todos os participantes por essa integração. Nós procuramos sempre fazer com que os profissionais interajam com as escolas, com que os alunos interajam com os profissionais e com que a gente possa ter essa continuidade, essa renovação permanente no nosso curso. Então, queria também saudar e cumprimentar a professora Amanda, que é na pessoa dela, cumprimentar todos os professores do nosso curso, professores e professoras que se dedicaram também a participar. E nos mais de 600 inscritos aí, ressaltar a importância, Caio, Maju, Isabela, Paola, todos do SEAC, Nayara, que conseguiram mobilizar e fazer com que essa semana pudesse convergir para um evento de muita qualidade, um evento de muita discussão e de muito aprimoramento. Então, eu queria declarar minha satisfação de estar aqui. Eu sei que a minha antecessora, a professora Paulinha, muito querida, ajudou também vocês a discutirem isso e certamente ela também ficaria muito feliz de estar aqui hoje ajudando a fazer a abertura desse evento. Então, boa semana a todos, parabéns e muito sucesso aí na realização dessa Semana de Arquitetura e do Urbanismo promovida pelo Centro Acadêmico. Muito obrigado, professor, pelas palavras. Eu vou falar um pouco sobre, então, como que vai funcionar cada palestra, assim, em geral, né? E depois a Isabela vai explicar um pouco sobre as escolhas, como que a gente conseguiu esses contatos e, assim, enfim, o cronograma em si. Cada palestra, quando for acontecer, algum membro do centro acadêmico estará presente. Então, a gente vai estar sempre reunindo as perguntas que forem necessárias feitas para os palestrantes, etc. Então, sempre que vocês quiserem fazer alguma pergunta ao palestrante, só basta colocar no chat que a gente vai fazer o compilado delas, para então perguntar no final da palestra, ou então de preferência do palestrante. Também a gente vai estar disponível aí ajudando sempre na ouvidoria do Cacau, né, assim, no site. A gente tem um modo de comunicação lá no próprio site, caso vocês não consigam entrar em contato diretamente comigo ou com qualquer pessoa do centro acadêmico, a gente sempre vai estar de olho lá no e-mail. Então, assim fica de uma forma mais organizada, então sempre vai ficar bom para caso vocês precisem de qualquer tipo de assistência. Mas é basicamente isso que eu ia falar, não tem muito segredo, é só apenas como que a gente vai dar o suporte a vocês. A Isabela, se você puder falar um pouco sobre a ação da arquitetura, sobre o porquê da ideia de colocar o WIN, né, como surgiu essas coisas e tudo mais que a gente planejou, que a gente começou a planejar desde agosto, no caso, né? Bom dia, gente. Estão dando para me escutar? Tudo certo? Estou escutando, sim. Só que está um pouco embaixo para mim, no caso. Bom dia, gente. Agora eu escutei.
Então, a nossa Semana da Arquitetura e Urbanismo acontece normalmente no segundo semestre de todo ano e, dadas as circunstâncias a quais estamos passando, a gente não poderia deixar esse evento passar em branco. Então, a gente procurou fazer de uma forma online, até uma vantagem de trazer convidados extraordinários para vocês. E Sauim, porque é um indie inovadora, inventiva, de imprevisível, incrível, internet. E é isso, a gente procurou fazer um espaço de mais integração, trazendo convidados de várias áreas. Então, vocês vão ver palestras de cinema, de intercâmbio, paisagismo, de várias áreas que a gente não costuma ver muitas palestras por aí. Espero que gostem. Isso mesmo, Isa. E além de tudo isso, teremos alguns grandes nomes também convidados, como as próprias convidadas de agora do CAL, né? A Fernanda, a Luciana e a Gabriela, que já estão aqui presentes, já já a gente começa com elas. Além disso, também temos grandes nomes na área de eventos, para quem tem interesse, para quem quer conhecer um pouquinho da área, temos alguns nomes de eventos. Temos alguns escritórios que vão passar bastante sobre como é essa vivência do escritório, para quem está se formando agora vai ser muito importante. E também algumas comunidades de arquitetos que vão falar sobre algumas questões importantes do dia a dia da arquitetura. Então, fiquem de olho no nosso Instagram, fiquem de olho no nosso site para vocês não perderem nenhuma palestra legal. A princípio, nenhuma das palestras batem horário, então dá para assistir todas se vocês quiserem. Acho que podemos, então, passar para nossas palestrantes. Amanda, se você quiser começar. Olá, estão me ouvindo? Sim. Bom, pessoal, vamos começar então aqui um pouquinho mais cedo. Não tem problema não, né? Tá ok? Então tá bom. Okay. Então quero começar aqui desejando bom dia para todos, né? Os convidados, os alunos, os professores, os arquitetos que estão aqui presentes, contemplando essa Semana da Arquitetura. Tá? Quero também iniciar essas atividades fazendo alguns agradecimentos rápidos aqui, a UniCeub, que deu todo o apoio e divulgação para esse evento, a coordenação do curso, o professor Alberto Alves de Faria, e a própria professora Ana Paula, que confiou nessa equipe aí do Cacau, deu liberdade para eles concretizarem esse evento, tá? Ao centro acadêmico em si, né, como um todo, pela dedicação e organização que vocês tiveram aí com todas as atividades desse evento também. As palestrantes, né, que estão aqui reunidas já hoje, que todo mundo deitou com antecedência, já para a gente conseguir garantir uma boa apresentação para todos vocês, e a todos que estão aqui como convidados, participando, para que esse evento, de fato, seja o sucesso aí que está prometendo. Tá bom? Então, eu queria agora iniciar fazendo uma rápida, né? Falando rapidamente aqui um pouquinho sobre as duas palestrantes que vão conversar com a gente hoje, tá? Nós temos aqui presentes a arquiteta Luciana Paula Vieira, tá? Que é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UNB, possui MBA Executivo em Gerenciamento de Empreendimentos, foi gerente técnica do CREA e professora de arquitetura e urbanismo por muitos anos, e que atualmente é analista técnica no CAL-DF, tá? Então, ela vai estar aqui representando o CAL, e ela vai conversar um pouquinho com todos vocês aqui presentes sobre o CAL e as suas principais atividades, tá bom? Depois da arquiteta Luciana, nós vamos dar a palavra para a doutora Fernanda Gurgel Nogueira, tá? Que é uma advogada graduada em Direito pelo UniCeub,
especialista em direito público e administrativo, com ênfase em licitações e contratos e direito empresarial, que ela trabalhou e atuou muito no CREA, nesse assunto. Foi chefe do setor jurídico do QEDF também por algum tempo, e é sócia fundadora da Gurgel e Ribeiro Advocacia e Consultoria Jurídica, e que atualmente presta assessoria jurídica ao CalDF. A doutora Fernanda vai conversar um pouquinho com vocês depois sobre ética profissional e contratos, que são áreas de especialização dela e de atuação no CAL, tá? Eu vou deixar as duas convidadas falarem um pouquinho, cada uma delas, né? Começar pela Luciana, depois pela Fernanda, e aí, após as apresentações, a gente vai abrir para conversa com todos aqui. As palestrantes desejam uma boa palestra aqui rapidamente, e no que precisar, estou aqui à disposição de vocês. Luciana, vamos lá? Bom dia, pessoal. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Agradecemos o convite em nome do CalDF, eu agradeço o convite. E antes de qualquer coisa, eu queria passar a palavra para a coordenadora da Comissão de Ensino e Formação do CAL, a Gabriela Tenório, que é uma pessoa especialíssima e que eu convido para falar um pouquinho para a gente antes da gente iniciar as palestras efetivamente. Obrigada. Bom dia a todos. Eu vou ser bastante breve. Eu só queria agradecer muitíssimo o convite, a honra, enfim, do Uniceub, do Cacau, de todos que organizaram a SAUIM, e parabenizar pela iniciativa e pela programação incrível que vocês conseguiram organizar e agradecer o espaço que vocês concederam ao nosso Conselho Profissional no início desses trabalhos. Professora Amanda, é um prazer conhecê-la. Meu eterno chefe, professor Alberto de Faria, com quem eu trabalhei no CEPLAN. Meu nome é Gabriela Tenório, eu sou professora da FAUNB, da área de urbanismo, e sou dessa gestão atual do CAL, coordenadora da Comissão de Ensino e Formação. E tem sido um prazer muito grande entrar em contato com todas as instituições de ensino superior do Distrito Federal, aproximando o nosso conselho dessas instituições. E o Uniceub sempre esteve presente em todas as atividades que a gente promove, que a gente convida. Esse ano a gente fez uns debates virtuais sobre ensino, né, na época de pandemia, e aí a participação do Uniceub na época era a queridíssima professora Ana Paula, né, e aí ela participou também como coordenadora. Então, agradecer também essa parceria com o Uniceub de compartilhar com a gente, né, as experiências, né, do ensino superior. E aí, esse ano nós estamos em período eleitoral e alguns dos nossos conselheiros normalmente também ministram palestras. Pela legislação eleitoral, estamos impedidos assim, de participar de eventos assim, dos conselheiros. E aí as nossas queridíssimas Luciana Vieira e Fernanda Nogueira, né, são parte integrante do Corpo do CAL, que sem elas nós não seríamos nada, né? Elas prestam assim, um trabalho imprescindível para a gente, extremamente comprometidas e competentes. Então, assim, o CAL agradece imensamente, está muito orgulhoso de ser representado por elas nessa palestra. Mas, enfim, eu só queria agradecer muito, em nome da Comissão de Ensino e Formação, em nome do CAL, esse convite, e aproveitar para fazer um convite também a vocês, que esse ano nós instituímos o Prêmio CAL TCC, de trabalho de conclusão de curso, né, para a gente poder premiar em 3 categorias diferentes: arquitetura, urbanismo, planejamento e projetos especiais, que pode ter assistência técnica, algumas especulações, os trabalhos dos egressos de 2019. Então, convidar, né, o Uniceub a participar, a gente já conversou, né, com o Alberto para enviar os trabalhos, que vai ser outro momento também muito bom de congraçamento entre as instituições de ensino superior do Distrito Federal. Então, muito obrigada pelo espaço, desejo uma excelente semana para vocês, com muito sucesso, parabenizo muito a todos os estudantes, professores e servidores envolvidos nessa empreitada, que nesse nosso tempo de pandemia realmente exige um esforço muito grande, mas também traz muitas possibilidades. Então, muito obrigada e um bom dia. Bom, pessoal, então, voltando, mais uma vez agradeço em nome do CAL o convite, parabenizo o pessoal do Cacau
pela iniciativa de estar fazendo esse evento, que é super bacana, realmente. A programação está muito legal. Nosso ex-presidente, também coordenador do CEUB, o Alberto, professora Amanda. Enfim, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. E, bom, agora, dando início, efetivamente, eu vou falar um pouquinho, de uma forma bem simples, do nosso conselho, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal. Na verdade, o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo como um todo, e o nosso papel. Não só o nosso papel, mas também como é que os arquitetos, os novos arquitetos, vão atuar, né, vão iniciar a sua vida profissional. Então, a gente vai dar uma pincelada nisso, sempre à disposição de vocês lá no CAU para ajudar no que for possível. Bom, eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela. Eu acho que eu estou desabilitada a compartilhar a tela. Opa, um minutinho então, que a gente vai solucionar esse problema aí. Pronto. Acho que agora vai. Você agora vai. Não, acho que sim. Bom. Pronto. Só um minutinho, que agora eu que fiquei meio... Pessoal, então vamos lá. Falar um pouquinho de como a nossa profissão foi tratada desde o início. E aí, voltando lá para a Idade Média, falando das corporações de ofício, que eram organizações que foram criadas, né, para poder defender os interesses dos artesãos. Naquela época, né, foi uma organização, eles se juntaram para poder defender os interesses dos artesãos perante seus patrões, proporcionar a formação profissional e, no caso, naquela época, aplicar os princípios religiosos às atividades. Ou seja, foi como a nossa profissão começou lá atrás a ser estruturada dentro de um universo maior, mas tudo começou ali. E aí, nós passamos já agora para o século XX, para a questão da regulamentação da nossa profissão, da arquitetura e urbanismo. O primeiro normativo que a gente tem sobre isso foi um decreto de 1933, esse decreto que está na tela, 23.569, que regulou as profissões de engenheiro, arquiteto e agrimensor. Então, foi esse decreto, o primeiro decreto, a primeira legislação que trouxe para nós normas. E dentro dessas normas, como é que deveríamos atuar, também trouxe uma segurança da nossa atuação, no sentido de que somente os arquitetos e também engenheiros e agrimensores poderiam fazer as atividades que nós fazemos, né? Então, isso foi um ganho, porque saímos da informalidade, e saímos do limbo, onde todo mundo pode fazer tudo, e entramos na era, não, essas atividades somente os arquitetos podem fazer. O Instituto dos Arquitetos do Brasil, lá atrás também, em 1958, já atuou em favor dos arquitetos para poder separar os arquitetos, né, do sistema Confea-CREA, quer dizer, para fazer a separação da nossa profissão de forma exclusiva, né, para que tratássemos a arquitetura de uma forma exclusiva. Isso lá no meio do século passado. Em dezembro de 66, foi sancionada essa lei, 5.194, que regulou o exercício das profissões engenheiro, arquiteto, engenheiro agrônomo, geografia, geologia, meteorologia. E essa
essa lei foi feita e nos inseriu no sistema Confia-CREA. Ou seja, ficamos fazendo parte desse grande pool de profissionais, né, que vão tratar da engenharia e da arquitetura como um todo. E aí, finalmente, em 2010, foi sancionada a Lei 12.378, que é a nossa lei, né? A gente costuma falar que essa é a nossa lei, e que regulamentou, separou os arquitetos das outras profissões e regulamentou o exercício da arquitetura e do urbanismo. Além disso, criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que é o CAU que nós chamamos de CAU-BR, e também os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e Distrito Federal, que são os CAU-F. Então, assim, marquem essa lei que ela é bem importante, a 12.378. Tem uma legislação, gente, a gente está passando isso aqui, né? Vou passar isso aqui para vocês, que é importante que todos os arquitetos, e vocês principalmente que estão saindo, que estão saindo da faculdade, é importante que vocês saibam, porque ela vai reger a vida de vocês. Então, é importantíssimo que vocês tirem algum tempo no início da vida profissional de vocês para que vocês aprofundem o conhecimento nisso, porque vão ser só benefícios. Primeiro, porque ninguém pode alegar desconhecimento de legislação nunca, né? E segundo, que para a vida profissional de vocês isso vai ser importante, porque a gente vai tratar de ética, a gente vai tratar do registro profissional de vocês, do registro dos serviços que vocês vão executar. Bom, mas aí vou falar isso em detalhe daqui um pouquinho. Trazendo um pouquinho para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do DF, eu falo da função dele. Primeiro que o CAU é uma autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, porém, nós vivemos do que arrecadamos. Então, nós temos autonomia administrativa e financeira, não somos regidos pela União. E a nossa principal função está destacada em amarelo, orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão, observando os princípios de ética e aprimorando o exercício da arquitetura e do urbanismo. Essa é a nossa principal função, trabalhamos em cima disso. E aí vem esses principais normativos que estão colocados aí. Esses, em especial, são os que eu recomendo que todos tomem conhecimento, parem um pouquinho para ler, porque são muito importantes para a vida profissional de vocês. Primeiro, a nossa própria lei, a 12.378, que, como eu já disse, criou os conselhos e é a que rege a nossa profissão. São normativos pequenos, então acho que realmente vale muito a pena vocês terem conhecimento. Essa resolução, a número 21, ela traz todas as atividades e as atribuições profissionais. Ou seja, ela nos diz o que nós, arquitetos, podemos fazer, em termos de o que nós temos atribuição, podemos fazer, e quais atividades que nós podemos fazer. Então, toda vez que você for registrar um serviço, é importante você verificar nessa legislação se o serviço que você está fazendo está inserido no nosso contexto, né? A próxima resolução, a 51, ela traz os serviços que só nós podemos fazer. Então, quais são as atividades privativas dos arquitetos? Entre elas, e eu acho que nosso grande, o que a gente aprende de forma muito intensa a fazer é o projeto. O projeto de arquitetura e vários outros são atividades, atribuições exclusivas do arquiteto. Projeto de arquitetura, de urbanismo, enfim, uma série de outras atividades. A resolução 52, que traz o nosso código de ética e disciplina, ou seja, existe sim uma norma, um normativo que diz como é que a gente deve atuar em vários aspectos,
com os nossos clientes, com a sociedade, com os nossos colegas, enfim, existe um código de conduta, então é importante que vocês saibam disso no detalhe. E a resolução, a resolução 91, que trata sobre o Registro de Responsabilidade Técnica, o RRT, que é o documento que vocês vão usar para poder registrar todos os serviços que vocês vão fazer. Ok? Bom, e aí essa é a pergunta. Quando vocês formarem, vocês serão o quê? Se formaram. Então, de imediato, vocês serão graduados em Arquitetura e Urbanismo. Sim, e eu não sou arquiteto e urbanista? Ainda não. Para você receber o título de arquiteto e urbanista, e principalmente para você poder atuar dentro da arquitetura e urbanismo, de acordo com a nossa lei, você precisa fazer o registro no CAL. Então, a partir do registro no CAL, é que você legalmente pode atuar como arquiteto e urbanista. Essa é a nossa legislação. O registro no CAL, ele é único, tá? Você faz o registro, um pouco mais para frente eu vou falar, via nosso sistema, e ele serve para o Brasil inteiro, ou seja, antigamente no CREA você precisava se registrar aqui em outro estado, fazer um visto, e agora não, a gente faz o registro, ele é único. Bom, quem pode fazer o registro? O estudante graduado em Arquitetura e Urbanismo. Bom, eu só posso ir ao CAL quando eu receber o meu diploma? Não. Muitas vezes, inclusive, porque o diploma demora a sair. Então, o que determina você poder ou não ir até o CAL é a colação do seu grau, você fazer a colação de grau. E aí, com isso, a faculdade vai expedir uma declaração de conclusão de curso e você já pode fazer o seu registro no CAL. Você vai fazer isso de forma provisória, porque o registro definitivo você só faz com a apresentação do diploma. Mas você pode fazer o registro de forma provisória. Gente, só um minuto. Desculpe. Bom, e a questão da carteira, né? Fiz o registro, posso sair com a minha carteira? Primeiro, a carteira profissional só quem tem o registro definitivo, ou seja, aquele que já apresentou o diploma, pode receber. E essa carteirinha é uma carteira que demora até 60 dias para poder ficar pronta. Ok? Bom, aí vamos falar um pouquinho do que nós podemos fazer, dos nossos campos de atuação. Isso está determinado pela lei, né, 12378, e também pela resolução 21. Então, os arquitetos, nós temos um espectro de atuação muito grande. Nós podemos trabalhar dentro da arquitetura e urbanismo, arquitetura de interiores, arquitetura paisagística, patrimônio histórico, cultural e artístico, planejamento urbano e regional, topografia, tecnologia e resistência dos materiais, sistemas construtivos e estruturais, instalações e equipamentos referentes à arquitetura e urbanismo, conforto ambiental, meio ambiente, estudo e avaliação de impactos ambientais. Ou seja, é uma gama de atividades imensa, né? Uma gama de campos de atuação imenso. E aí dentro de toda essa gama de atuação, nós podemos fazer para cada uma delas nós temos atribuição para fazer vários serviços. Essas atribuições são referentes podemos fazer dentro da arquitetura, do urbanismo, da arquitetura de interiores, enfim, de todas as outras que a gente colocou, projeto e especificação, supervisão, coordenação, gestão, orientação técnica, coleta de dados, estudo e planejamento. E aí, caso vocês queiram entender, né, claro que já entendem várias dessas coisas, mas se tiverem dúvida, a nossa resolução 21, ela traz um glossário em que ela explica o que significa cada uma dessas atribuições. Tá? Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais profundamente, a resolução 21 traz isso. Nós ainda temos
assistência técnica, assessoria, consultoria, direção de obras de serviço técnico, elaboração de orçamento, estudo de viabilidade técnica e ambiental, vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria, arbitragem, desempenho de cargo ou função técnica, que é quando você trabalha, né, para uma empresa ou órgão público exercendo a arquitetura, e ainda treinamento, ensino, pesquisa, extensão universitária, produção e divulgação técnica especializada. Ou seja, gente, é muita coisa que a gente pode fazer. Eu peço desculpas. Bom, enfim, continuando, as atribuições, né? Nós temos todas essas dentro de toda aquela gama de atividades, de campos de atuação que temos e podemos fazer. E aí temos o registro tem uma convidada ali atrás, mas enfim. E aí o que acontece? Todos esses serviços nós vamos registrar no CAL por meio de um documento que se chama Registro de Responsabilidade Técnica. Esse documento, ele vai registrar todos os serviços que nós vamos fazer. Ele é um documento que define quem é o responsável pelo serviço. Para a sociedade, ele está definindo quem é o responsável por aquele serviço e também garante o nosso direito autoral sobre ele. Então, eu estou dizendo, sociedade, eu sou responsável pelo projeto daquela edificação. E estou dizendo para a sociedade, eu sou o autor desse projeto. Né? Dentro de todos aqueles campos de atuação, todos os trabalhos que fizermos dentro daquele campo, eles têm que ser registrados no CAL, por determinação legal. Agora, há trabalhos que não são obrigatórios, mas que nós podemos registrar no CAL. Por exemplo, eu resolvo fazer um design de um móvel, ou uma coisa específica que não é para nenhum cliente, enfim. Então, nós podemos registrar isso para, inclusive, obtermos o nosso direito autoral. Bom, aí temos um pouquinho falando sobre o código de ética. Eu vou deixar que a doutora Fernanda fale um pouco mais de forma detalhada sobre isso. E vou falar sobre o CICAL, sobre a parte do registro profissional de vocês. A partir do momento que vocês saem da faculdade, vocês precisam obter o registro de vocês. Como é que a gente faz isso? Como é que vocês fazem isso? Nós temos um sistema que é unificado, ele funciona para o Brasil inteiro, e ele é a nossa base de informação. Ele se chama CICAL, vocês vão ouvir falar muito dele, é o Sistema de Informação e Comunicação do CAL. Dentro do CICAL vão ficar armazenados todos os seus dados, né, e que vêm lá da instituição de ensino, e toda a sua vida profissional, tudo que você registrou, todos os serviços que você registrou, os cursos de especialização que você fez, as anuidades que você pagou, porque a anuidade é um item obrigatório do CAL, né, isso determinado pela lei. Da mesma forma, o RRT, que eu falei para vocês, que é o documento que registra a nossa responsabilidade técnica, ele tem um custo. Esses custos são custos administrativos para manter o CAL, que é quem vai fiscalizar o exercício profissional, no sentido de, principalmente, garantir nosso direito de atuar profissionalmente. Então, no CICAL, vocês vão sempre acessar o CICAL inicialmente, né, pela página do CAL, né, a página eletrônica do CAL. E aí nós temos dentro dessa página eletrônica os serviços online. Então, acessando essa parte dos serviços online, a gente vai ter essa tela aqui, e essa tela é o início da nossa vida profissional. Aqui nós temos, assim que você, né, se gradua, vocês entram nessa tela e vão solicitar o registro profissional.
Quando você abre essa tela, você vai ter toda a informação que você vai ter que nos dar, né? Um preenchimento de um cadastro pessoal, seu pessoal e profissional, e toda a documentação que você tem que inserir na próxima página, vou passar aqui. Aqui tem toda a documentação que você tem que inserir, e aqui todos os dados cadastrais, é um formulário, né, eletrônico, para que você preencha com seus dados cadastrais. Vocês podem fazer uma experimentação disso, claro que não vão concluir, mas só para conhecimento vocês podem ir lá no SICAL e ver como funciona. Uma vez que vocês têm um registro profissional, né, aí essa documentação vai toda para o CAL eletronicamente, a gente efetiva o registro de vocês, toda a comunicação do CAL com o novo profissional é feita por e-mail, então é muito importante que vocês sempre mantenham atualizado o e-mail de vocês. E uma vez que você tem o seu registro, você vai acessar o sistema por esse campo. E aí vocês vão entrar lá no SICAL e começar a vida profissional de vocês, a registrar toda a vida profissional de vocês. Bom, é isso. Eu agradeço, espero que tenha dado uma pincelada no que é o conselho e como vocês inicialmente vão atuar. Lá no CAL estamos à disposição de vocês para o que vocês precisarem, todas as informações, dúvidas que vocês tiverem, a gente está lá para ajudar vocês nesse início de vida. Ok? Então, agradeço o convite e estou sempre à disposição, ok? Luciana, obrigada pelo resumo aqui sobre o CAL. Tá? Eu acho que deu para dar um panorama geral para os alunos que estão assistindo aqui essa palestra. Eu, como professora da disciplina de legislação e exercício profissional, acompanho bem todas essas resoluções, essas informações com os alunos, e eu acho que é sempre importante a gente ter alguém a mais aqui falando também, para eles não acharem que é só a professora ali passando as recomendações e ver que, de fato, são coisas que eles vão ter que relevar muito na vida profissional deles ali, levar em consideração, estudar essas legislações sempre, tá? A gente vai dar sequência aqui, então, na explanação agora com a doutora Fernanda, e depois da apresentação dela, aí a gente abre para as dúvidas relativas às duas temáticas, tá? Que estão juntas, né? Aqui, tudo que elas vão falar aqui está relacionado ao conselho e à nossa prática profissional. Então, doutora Fernanda, se quiser, já estiver disponível, a gente pode começar. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Bom vocês dia. estão escutando? Como é que tá o áudio? Tudo certinho. Ótimo, Ok. certo. Então, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, primeiramente. Já fui apresentada, né, pela professora. Eu sou a doutora Fernanda Gurgel, hoje eu assessoro o CAL-DF. Foi uma honra receber esse convite, até porque são para alunos do CEUB, eu me graduei no CEUB, tenho muita saudade de toda a minha vida acadêmica no CEUB, então, para mim, é uma honra estar aqui falando com vocês. A princípio, quando se pensa numa palestra de advogado, você já deve pensar assim, vai ser aquela coisa chata de legislação. Mas não vai funcionar muito bem assim, não, porque eu vou dar muito ênfase à questão da vida profissional de vocês, da postura de vocês, e principalmente vou falar um pouquinho sobre contratos, que é o X da questão. Até porque com viés no Código de Ética. Porque hoje, participando da Comissão de Ética do CAL, eu vejo que a maioria dos problemas ocorrem em decorrência de, às vezes, inexecução contratual, às vezes uma falha no contrato, ou às vezes uma falha de comunicação entre o cliente, vocês, futuros profissionais, e o cliente e vocês, futuros profissionais. Então, eu vejo que muitas vezes as denúncias éticas e os problemas éticos, eles advêm talvez de um contrato mal elaborado, de um contrato omisso. Por isso, a grande importância, por isso, essa comunicação em relação ao direito, né, civil, no caso, os contratos, e a execução profissional.
Porque o contrato ele vai fazer parte do dia a dia de vocês, seja vocês como empresários, seja vocês como profissionais autônomos. E eu vou ainda dar para vocês aqui, fazer de forma laica, uma diferenciação entre a questão da responsabilização de vocês civilmente em relação aos contratos como profissionais liberais ou com empresas de arquitetura. Então, vamos lá. O que é um contrato primeiro? Primeiro vamos falar de contrato, depois a gente fala sobre o código de ética, sobre a postura de vocês, e eu vou falar também, fazer uma explanação sobre como é o processo ético dentro do conselho profissional, que às vezes as pessoas têm muitas dúvidas em relação ao trâmite desse processo, né? A gente recebe muita ligação, a arquiteta Luciana sabe muito bem disso, que recebe muitas ligações, reclamações, em detrimento a esse trâmite processual. Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre contratos. Eu até fiz uns slides, mas como o slide tem muito juridiquês, eu acho que eu não vou compartilhar com vocês. Vou falar de uma forma mais laica, para que vocês consigam entender de forma geral a importância do contrato e a necessidade de que esse contrato ele seja o mais completo possível, né? Então, o que é o contrato? O contrato ele pode ser escrito, que é a forma mais não vou dizer a forma realmente real, mas ele pode ser tácito, ele pode ser verbal também. Como é que eu vou dizer para vocês? Seria mais interessante um contrato ele ser escrito, porque ele é mais seguro do que um contrato tácito. Porque no contrato tácito, nós ficamos muito ali na discussão, no que foi prometido, mas depois, na hora de uma comprovação, até mesmo para uma responsabilização civil, ou mesmo uma questão ética, ele é mais difícil de se provar, né? Mais difícil de provar o que foi acordado, porque muitas vezes as coisas são acordadas entre o profissional e o contratante, e quando não se materializa, quando não se escreve tudo aquilo, quando não se deixa aquilo muito claro, depois a questão da prova, num futuro questionamento contratual, fica-se mais difícil. Mas o contrato verbal, ele também existe, e às vezes ele é muito usual, né? Mas não é o ideal, que é a palavra que eu queria achar inicialmente. Ele não é o ideal, mas ele existe. O que é o contrato? O contrato é a vontade de partes, das duas partes, de alcançar algo, de fazer algo, de executar algo. Isso seria, laicamente, o que é um contrato. Esse contrato, ele não pode existir, ele não pode ter como objeto coisas ilícitas ou impossíveis, que também fazeriam parte dos requisitos. Por exemplo, fecha um contrato com o cliente e o cliente vira e fala, eu quero no meu banheiro uma pedra lunar. A princípio, é um contrato que seria impossível de execução. Então, ele tem que ter um objeto possível, ele não pode existir cláusulas que contrariam a legislação civil. Então, ele tem que ter um objeto lícito, e esses tudo são requisitos do contrato. Mas quando é que esse contrato começa? Porque existe uma linha muito tênue entre a fase pré-contratual e a fase já contratual, e até mesmo a fase do approach, da apresentação. E ainda digo mais para os senhores, a fase pré-contratual, antes mesmo dela já estar materializada no contrato em si, ela pode gerar responsabilizações, essa fase pré-contratual, dependendo da boa-fé e da certeza de que aquele contrato vai realizar e dependendo do prejuízo que ele vai causar. Eu vou dar exemplo para vocês. Então, primeiramente, o cliente nos procura para fecharmos um contrato de execução de algum serviço desses listados das atribuições de vocês. A primeira coisa é o approach, a aproximação, você oferece a proposta, na proposta você até discute formas de execução, as partes entram num consenso, uma vez que o contrato realmente é vontade das partes, um dos requisitos contratuais é o consenso entre as partes. Então, essa é a parte da aproximação, é uma parte ainda pré-contratual. Ela ainda, não vou te dizer que ela pode gerar uma responsabilização, em que pese isso dependa. Porque se na fase pré-contratual, nessa fase do approach, houver algum tipo de ônus e depois esses ônus forem frustrados e tiver um requisito chamado boa-fé,
que é aquele requisito, a boa-fé, principalmente a subjetiva, aquela boa-fé. O que é a subjetiva? A boa-fé subjetiva é aquela que vem do interior, aquela que você acredita naquilo que vai acontecer. E você tiver qualquer tipo de prejuízo ou gasto, isso também gera responsabilização já contratual, mesmo que o contrato ele ainda não esteja totalmente formalizado. Eu vou dar um exemplo para vocês, e às vezes isso é comum de acontecer, e as pessoas depois, às vezes, ficam até sem saber como fazer. Você é procurado por alguém, por um contratante de outra cidade, você começa a negociação, que é a fase da aproximação, você passa para esse contratante sua proposta, você passa para esse contratante preços, você às vezes faz até esboços de cronograma, etc e tal. E o contratante diz, não, ok, vou te contratar, vem à nossa cidade, nós vamos sentar, vamos fechar esse contrato. E você, na boa fé, acreditando na certeza daquele contrato, você investe naquilo, porque às vezes o contrato é um contrato vantajoso. Aí você investe naquilo, você tem gastos, às vezes, com transporte, você tem gasto com diária, você tem vários gastos, e ao chegar naquele local, a pessoa vem e fala assim, não vou mais contratar, contratei um terceiro. Essa ainda numa fase pré-contratual gera certo tipo de responsabilização para que você seja ressarcido do seu prejuízo. E muitas vezes os profissionais, às vezes, nem têm conhecimento disso e acaba suportando esse prejuízo que poderia ter sido buscado, uma vez que houve uma fase pré-contratual, houve uma boa-fé e houve uma confiança e foi acreditado que esse contrato iria ser realizado. Enfim, superando essa fase, passando realmente para a fase contratual. Por que eu falo de contrato e da importância desse contrato? Quanto mais completo um contrato, quanto mais explícito ali a forma de agir de vocês, profissionais, a forma como será remunerado, a forma, às vezes é interessante colocar até materiais como anexo, os tipos de materiais que serão utilizados para a execução daquele contrato. Quanto mais completo um contrato, mais resguardado encontrará o profissional. Por quê? Porque se aquele contrato tiver certos tipos de omissão e houver amanhã uma reclamação, tanto na esfera, seja ela civil, ou mesmo na esfera da atuação profissional, junto aos conselhos, num possível processo de ética, é mais difícil, como eu disse inicialmente, de ser comprovado o que realmente foi acordado. Vai ficar muito a palavra de um, a palavra de outro, porque geralmente num rompimento contratual, muitas vezes ele pode ocorrer de uma forma que alguma das partes não saia satisfeita. E aí é onde começam os problemas. Então, quanto mais completo tiver este contrato, mais resguardado encontrarão os profissionais que assinaram esses contratos. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre uma diferenciação muito importante para vocês que vão atuar. Não sei como será a atuação de vocês no mercado, mas você pode atuar como profissional liberal, mas muitas vezes os profissionais abrem empresas de arquitetura. Esses contratos, eles são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Porque, bem ou mal, ele é uma relação de consumo. Eu estou vendendo um serviço e a pessoa que está contratando, ele é o destinatário final daquele serviço. E, então, esse contrato ele tem uma natureza realmente consumerista. Mas há uma diferenciação. Quando se é contratada a pessoa jurídica, a responsabilidade pelo aquele serviço, ela é objetiva. O que é uma responsabilidade objetiva? Ela independe da prova. A pessoa ela é responsável, independente de culpa, ela é responsável pela solidez, pela entrega do serviço nos moldes do contratuado, do que foi contratado. Por outro lado, quando é um profissional liberal, quando se faz um contrato com um profissional liberal e não com a pessoa jurídica, a responsabilidade ela já é subjetiva. Faz-se necessário para que haja uma responsabilização na esfera civil que a pessoa tenha incorrido, de certa forma, em culpa. E essa culpa ela pode ser por negligência, ela poderia ser por imperícia e ela poderia ser também por negligência, imperícia ou por imprudência.
Sem essa prova, não há como fazer uma responsabilização direta. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre qual a diferença dessa questão da responsabilidade objetiva, subjetiva, responsabilidade subjetiva, objetiva, não, sobre o que seria a imprudência, a imperícia e a negligência. Eu até, como eu estou dizendo, eu coloquei uns slides aqui, eu nem estou lendo esses slides, deixa eu achar, me desculpe aí, pessoal. Onde é que eu coloquei a questão da responsabilização, desse tipo de responsabilização? Só um minuto. Então, cheguei aqui. Há uma pequena diferenciação entre imprudência, imperícia e negligência. A imprudência, ela ocorre por precipitação, quando por falta, às vezes, de previdência, de você se atentar a certas coisas, a estar atento no cumprimento daquele contrato, você causa um dano, uma lesão ao trem. Na imprudência estão ausentes a prática ou o conhecimento, falta-se o conhecimento necessário para a realização daquele ato. A imperícia, ela ocorre quando aquele que acredita estar apto, você que acha que tem atribuição para fazer alguma coisa, contrata e, na realidade, você não tem aquele conhecimento, falta aquele conhecimento, aquela aptidão, e a sua atitude, ela acaba causando um dano ao trem. A negligência se dá quando o agente não toma os devidos cuidados, não acompanha a realização do ato com a devida atenção e diligência. O engenheiro ou o arquiteto, eles são ambos responsáveis por quaisquer danos de erros de elaboração de projeto, como cálculos e concepções pré-estabelecidas no contrato. Vou dar um exemplo. Se um profissional se incumbir de elaborar um projeto e fiscalizar a construção, anotar a RRTs, ele estará se responsabilizando por eventual dano que a obra gerar. Pois será o dever de orientar, acompanhar, executar o projeto desde os serviços preliminares, de preparação de solo, até o acabamento, bem como examinar os materiais empregados, tais como tijolos, canos, vergalhões, e recusá-los se eles forem inadequados, ficando deste modo responsável pela segurança e solidez deste trabalho. Olha, voltando aí à importância de um contrato completo. Até a escolha do material, vocês como profissionais, sejam liberais, ou sejam profissionais contratados, ou sejam profissionais empresários, vocês têm que ter toda a responsabilidade. Quando vocês colocam o tipo de material que será utilizado naquele contrato, de certa forma, vocês estão se resguardando. Porque a gente vê muito aí no mercado, a pessoa, às vezes, tentando otimizar, minimizar os gastos de uma obra, acaba elegendo um material, às vezes, de qualidade inferior para minimizar os custos dessa obra, e isso depois pode gerar certas consequências. Como vocês são os responsáveis pela solidez daquele empreendimento, se a culpa, se for constatado que houve uma negligência no momento da escolha do material, que o defeito, que o dano, ele foi gerado em decorrência daquilo ali, daquela eleição do material de qualidade inferior, vocês serão responsabilizados por aquilo. Então, vocês têm que ter a responsabilidade profissional de dizer não a certo tipo de imposição que às vezes o contratante faz, ou que às vezes até você como empregado é exigido aprovar, sem na realidade aquele material ser um material que possa futuramente causar um dano na obra, porque à medida que vocês, como profissionais, arquitetos, registram, como disse a arquiteta Luciana, uma responsabilidade técnica no conselho profissional, você está dizendo para a sociedade, eu sou a responsável por essa obra. Então, como você é responsável por essa obra, você também é responsável pela execução daquele serviço, dos materiais escolhidos, da técnica escolhida,
Tudo isso dentro dos conhecimentos de vocês. E o que isso pode interferir em relação ao conselho profissional e em relação à questão ética? Porque muitas vezes você faz um contrato, executa um serviço quando você não está muito bem resguardado contratualmente, mesmo você na sua discricionariedade, você elege certo tipo de material e depois há problema, além da responsabilidade civil, aquele contratante ele pode levar isso a conhecimento do conselho e muitas vezes você responder um processo ético em relação a isso. Superada essa questão contratual, gente, que eu falei de forma muito laica para vocês, vamos passar a falar um pouquinho sobre a ética profissional. Os conselhos profissionais, muitas vezes as pessoas elas confundem qual o papel do conselho, que ficou muito bem colocado aqui pela Luciana, o que é um conselho profissional. Conselho profissional, em que pese tem a questão da valorização profissional, etc e tal, ele não está aqui para, de certa forma, defender o arquiteto no sentido, não no sentido amplo, mas no sentido estrito. O conselho profissional ele veio para fiscalizar, para regulamentar a atuação daquele profissional, daquela profissão regulamentada. Conselho profissional, em que pese há pessoas que confundam, não é sindicato. Conselho profissional, ele é o seu órgão, é o órgão que fiscaliza vocês. Que o Estado delegou a função de fiscalização para os conselhos profissionais, tanto é que nós temos a natureza autárquica. Então, nessa função de fiscalizar, ele fiscaliza as atitudes do profissional para com a sociedade. É onde entra-se o Código de Ética. Nós temos o Código de Ética do Conselho de Arquitetura. Ele, basicamente, ele é principiológico, são princípios. Eu não vou discorrer para vocês artigo por artigo, para não ficar cansativo. Vou falar de forma en passant algumas das obrigações gerais de vocês, que são obrigações para com interesse público, vocês têm obrigações para com seus contratantes, vocês têm obrigação com a profissão, vocês têm obrigações com os colegas, vocês têm obrigações para com o conselho. E essas obrigações, essa forma de agir perante a sociedade, ou perante o contratante, ou perante o conselho profissional, ela é importante ser seguida. Por isso, como disse a Luciana, a importância de vocês conhecerem o código de ética de vocês conhecerem como agir perante a sociedade, como agir perante o cliente. E esse exemplo, essa questão contratual que eu passei aqui, foi simplesmente apenas um único exemplo que eu dei para vocês de problemas que podem ocorrer na vida profissional de vocês durante, em detrimento à questão da relação profissional. Então, às vezes um contratante, ele é insatisfeito com o serviço, ou teve algum dano, ou às vezes fez a contratação de um profissional e o profissional não tem acompanhado a obra, tem deixado a obra correr livre e por causa daquilo houve algum problema, além das responsabilizações civis, né, que são as perdas e danos, as indenizações por danos materiais, etc. e tal, existe a responsabilização no conselho profissional por causa dessas atitudes, porque você tem que ter uma atitude, como é que eu vou dizer, com o seu cliente, uma atitude correta, uma atitude com clareza. O serviço ele tem a clareza nas tratativas, expor ao cliente como será feita a execução, expor ao cliente as possibilidades de prazo, expor aos clientes os problemas durante a execução da obra, ou os problemas de um projeto, expor aos clientes a impossibilidade de elaborar um projeto, às vezes, da forma com que ele quer, porque a técnica quem detém é vocês profissionais, vocês detêm a técnica. Então, a forma de expor isso, deixar com muita clareza, evita transtornos
e, às vezes, qualquer tipo de processo ético que possa ser deflagrado no conselho de vocês. Porque na atuação da comissão de ética, muitas vezes você verifica que é muito mais falta de comunicação e clareza, e olhe que esta clareza, a clareza na relação contratual é um requisito e uma forma de agir que está previsto no Código de Conduta de vocês. Então, muitas vezes, essa ausência dessa clareza, ela gera um processo ético. Esse processo ético, a resolução 143, ele fala como funciona o procedimento ético dentro do conselho profissional. E ele é deflagrado muitas vezes por uma denúncia, né? Uma denúncia do terceiro, de um contratante ou do Ministério Público, sobre uma atitude antiética, uma possível atitude antiética de um profissional da área de arquitetura. E assim o processo, ele inicialmente, ele surge dentro do Conselho de Arquitetura. Ainda não é um processo, conforme a resolução 43, ele ainda não é um processo ético. Abre-se um processo administrativo. Esse processo administrativo, quando ele é aberto mediante denúncia, ele é encaminhado ao presidente. O presidente faz um despacho e encaminha esse processo à comissão de ética. A comissão de ética, na comissão de ética, esse processo é distribuído a um relator, e esse relator vai acatar, vai verificar, vai fazer o recebimento desse processo, verificando se há indícios de falta ética. Se há indícios de falta ética, começa-se o processo ético em si. Se não há indícios de falta ética, o processo acaba-se. Ele é arquivado. E muitas vezes o profissional nem toma conhecimento de que esse processo existe, porque se ele não é recebido, salvo se o conselheiro relator achar que seja necessário uma oitiva prévia, que chama defesa prévia, que o profissional ou o denunciante manifeste algo que vá acrescentar no seu juízo de admissibilidade desse processo, para que ele possa dar ou não dar continuidade ao mesmo. Se não houver essa necessidade, muitas vezes o profissional nem sabe que houve um processo administrativo com possível falta ética, porque muitas vezes, como eu disse, às vezes questões contratuais, questões, às vezes, de ânimos de tratativa, leva-se a uma denúncia no conselho, mas ao analisar os fatos em si, muitas vezes se verifica que não há indícios de falta ética, o processo é arquivado e, às vezes, o profissional nem é comunicado. Mas havendo indícios, gente, indícios não é prova, indícios é uma suposição, é um fato que, olha só, esse profissional realmente agiu de forma que pode ser que feriu alguma das condutas previstas no Código de Ética. Aí o processo é recebido por indícios, não comprovação. Por quê? Porque neste momento ainda não houve a fase do contraditório, ainda não houve o momento em que o profissional se defenda daquilo. Uma vez recebido o processo ético, o profissional é chamado para apresentar a defesa dele. E aí ele vai dar a sua versão dos fatos, vai dar a sua justificativa, vai explicar como aconteceu, como ocorreu, o porquê daquela atitude, ou vai negar dizendo que aquilo não ocorreu, vai demonstrar, etc. e tal, que aquilo não ocorreu. E nessa fase de conhecimento do processo, todos os meios de prova são cabíveis. E o relator da comissão, ele pode conduzir ou até mesmo solicitar que o profissional apresente novos documentos, não só o profissional, como o denunciante apresente novos documentos, ou como a fiscalização vai em loco fiscalizar aquela obra, ele tem uma liberdade de poder, para fazer o seu convencimento, de solicitar diligências. Ao final de todas as provas estarem todas elaboradas, a parte já ter manifestado, todas as diligências estarem feitas e o relator do processo já ter a convicção de qual será a sua decisão, ele fará um despacho saneador no processo. O que é esse despacho saneador no processo? Ele vai pegar a denúncia ou o fato, porque muitas vezes o processo ele pode começar de ofício, que é o que eu vou falar depois, ele vai pegar a denúncia, os fatos, vai pegar a defesa, as diligências, e aí ele vai chegar numa conclusão de que aquele profissional, ele feriu
alguma norma ética e com previsão nas penalidades constantes da Resolução 143, ele vai aplicar uma pena de acordo com a dosimetria da mesma. E essa pena, ela vai de uma advertência reservada, ela vai de uma advertência pública, ela vai de uma suspensão, ela vai de multa ou até mesmo do cancelamento do registro. Então, assim, o processo ético, ele é de extrema importância para a fiscalização do exercício profissional. E muitas vezes as pessoas confundem. Processo ético, ele é para responsabilizar a atuação do profissional para com a sociedade, para com os contratantes, para com o conselho, etc. Mas não é no processo ético que se resolve problemas de cunho civil. De cunho civil se resolve na esfera do judiciário. E, às vezes, as pessoas confundem muito isso. Há uma confusão muito grande quando, muitas vezes, chega esse processo por denúncia e a gente verifica ali que, muitas vezes, é uma questão contratual e não uma questão de atitude profissional dos profissionais da área da arquitetura. Voltando ao trâmite processual, é feito, então, esse despacho, né, saneador, onde já ali se delimita em quais artigos a conduta ela foi contrária, e abre-se novamente para o profissional, e às vezes, no caso, se tiver um denunciante, para o denunciante, apresentarem as alegações finais. Uma vez que o profissional já sabe que foi constatado certa atitude, ele ainda tem essa última chance de tentar demonstrar que ele não está em curso naqueles artigos, naquela conduta apontada pelo relator. É nessa parte das alegações finais. Após essa alegação final, o relator ele faz um relatório e voto, né? Aplicando a penalidade ou não aplicando, ou arquivando o processo, e isso é deliberado entre os membros da comissão de ética, ou seja, eles votam. Se eles votarem com o relator, é aprovado. Se a maioria tiver um voto divergente, o processo ele é redistribuído para o voto divergente para que ele elabore o voto contrário, para que o voto da maioria da comissão ele prevaleça. Mas para que tenha validade, uma vez que a comissão, em que pese ela seja deliberativa, há necessidade desse voto ainda passar ao crivo do plenário, para que o plenário do conselho, para que todos os conselheiros, não somente os membros da comissão, ele vote aprovando aquela aplicação daquela penalidade. Após passar pelo plenário, as partes são comunicadas e vocês ainda têm a chance, o profissional, né, que estiver sendo investigado, ele tem ainda a chance de fazer um recurso para o Conselho Federal. Então, basicamente, esse é o trâmite do processo ético. Aí nós falamos em prazos. Existem prazos previstos na resolução, mas muitas vezes, por causa dessa questão do trâmite processual e a necessidade de muitas diligências, ou mesmo de questões de calendário, muitas vezes esses prazos não são cumpridos. Em que pese, nós defendemos que não sejam prazos preclusivos, por causa de toda essa justificativa desses prazos não serem cumpridos. Mais resumidamente, o Conselho, a Comissão de Ética, ela exerce um importante papel na fiscalização profissional, porque é através da Comissão de Ética, é através da análise da atitude ética dos profissionais, é que a gente garante à sociedade a seriedade desses profissionais que estão atuando no mercado. Então, eu sempre falo para as pessoas, a atuação com seriedade, com transparência, ela é importante, porque é uma forma de se evitar responder certos tipos de processo no conselho profissional. Então, assim, eu falei muito laicamente para vocês sobre essa questão contratual, falei muito laicamente sobre essa questão da ética. Sugiro que vocês, futuros profissionais da arquitetura, leem o Código de Ética, onde ali vai estar descrita a conduta que vocês devem ter perante a sociedade, como eu disse, perante o conselho profissional, perante os colegas, perante todos.
e para que vocês sejam excelentes profissionais quando ingressarem na vida profissional de vocês. Vão estar abertas perguntas, eu acho que na hora das perguntas talvez as dúvidas vão ser melhor dirimidas, porque a gente fala muito de forma genérica e tudo, e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, espero ter levado algum conhecimento, algo a acrescentar na vida de vocês, e estamos lá no CAL à disposição de todos para sanar qualquer dúvida em relação não só aos processos éticos, como em relação a qualquer normativo referente ao Conselho de Arquitetura. Ok, obrigada pela palestra aqui também, Fernanda, foi acho que muito explicativa em relação às questões de contratos e também um pouquinho da questão relacionada ao processo ético aqui. Eu acho que deu para dar um panorama geral aqui para os alunos que estavam presentes e para os outros profissionais também, tá? A gente vai iniciar agora a parte de perguntas. Pelo que eu estou vendo aqui no chat não tem muita coisa, acho que eles ainda estão pensando sobre o que vão comentar, mas eu marquei aqui algumas possíveis questões para abordar, tanto com você quanto com a Luciana, tá? Vou aproveitar aqui, então, a questão da temática e vou perguntar aí pode ser para a Luciana ou para você, como que, em geral, funcionam a questão das denúncias? Isso é uma pergunta frequente, eu, como dou a disciplina que trata dessas questões, os alunos me perguntam muito como que funciona a denúncia, quem pode denunciar, se um estudante de arquitetura pode, eventualmente, fazer uma denúncia, se essa denúncia pode ser anônima, tá? Que, às vezes, a dúvida, muitas vezes, dos alunos são essas, né? Porque, às vezes, eles veem irregularidades, querem denunciar, mas não querem, às vezes, indicar ou quer saber se pode ou não fazer ela como uma denúncia anônima. Então, essas são algumas dúvidas que eu costumo ter muito nas disciplinas e eu acho interessante se a gente puder falar um pouquinho nesse sentido aqui, seria legal, tanto da sua parte como da parte da Luciana também, se quiser comentar. Ok. Como funcionam as denúncias? A pessoa procura o CAL, muitas vezes, o atendimento, e descreve o fato ocorrido. Essa denúncia, ela é transformada num processo administrativo. Hoje em dia, pelo fato da pandemia, tudo está indo pelo sistema, né, pelo SIC-CAL, mas geralmente as denúncias éticas, elas correm de forma física. E aí essa denúncia, como eu disse, como é uma denúncia vinda de fora, transcritos os fatos, se há necessidade da atuação, primeiramente, da fiscalização, ela é encaminhada para a fiscalização. Por exemplo, às vezes uma obra que está ocorrendo sem o registro de responsabilidade técnica, ou mesmo uma obra que está ocorrendo sem acompanhamento direto de um profissional, ou uma obra que está ocorrendo e está tendo certos problemas, muitas vezes, às vezes é necessário, antes do processo ser encaminhado efetivamente para a comissão de ética, que seja feita toda uma apuração e isso vai para a fiscalização. E a fiscalização, ela pode até in loco visitar a obra, ou mesmo verificar, por exemplo, profissional X está executando uma obra, ele verifica que aquela profissional X não tem RRT em relação àquela obra. Então, e aí o processo ele ainda se desdobra em dois, porque essa profissional ela vai ser notificada no exercício profissional, né? Ela vai ser multada por ausência de RRT, e o processo pode ser encaminhado também para a comissão de ética. Depois de feito todas essas apurações, o processo é encaminhado à presidência, como eu disse inicialmente, e eles mandam o processo para a comissão de ética, para apuração e todo aquele trâmite que eu expliquei. A denúncia pode ser anônima? Olha, não é usual, mas pode acontecer. Quando a denúncia ela for anônima, e isso fizer questão, o processo ele é aberto de ofício. Chega-se o conhecimento do conselho, principalmente quando é um fato muito sério, um fato muito impactante. Chega-se ao conhecimento do conselho, e aí o processo ele é deflagrado de ofício. Não sai como uma denúncia, ele sai como um processo deflagrado dentro do próprio conselho. A fiscalização discorre os fatos e
faz as devidas averiguações e encaminha o processo à presidência para que seja apurada a atitude ética de certo profissional. Ou seja, não vai aparecer o interessado ou o denunciante, vai aparecer como se o interessado fosse o conselho, ele é aberto de ofício. E esse tipo de processo aberto de ofício, que até peço desculpa, eu ia falar sobre ele e acabei continuando a palestra e não voltei para esse requisito. Esse tipo de processo aberto de ofício, ele é uma obrigação do conselho. Todas as vezes que ou a fiscalização ou através de denúncias anônimas, tomar conhecimento de fato que em relação a um arquiteto, a um profissional fiscalizado, que fere-se o código de ética de uma conduta séria ou que possa gerar qualquer prejuízo sério à sociedade, é obrigação do conselho abrir este processo. Então, muitas vezes, essa representação, ela pode vir até de órgãos fiscalizadores, como já aconteceu no conselho, do próprio Ministério Público, encaminhar fatos ao conselho para que nós apuremos o processo ético em relação a certos profissionais. Então, o deflagrar dessa denúncia, qualquer cidadão, a sociedade, o contratante, ele pode procurar o atendimento do conselho, e hoje ele está sendo feito, inclusive, virtualmente. Acho que depois a Luciana pode até explicar isso esse início, como procurar o conselho, como fazer a denúncia. Acho que a Luciana terá melhor condição de explicar isso para vocês, mas qualquer cidadão que se deparar com a atitude de um profissional que é contrária à sua... como é que eu vou te dizer? A conduta devida de um profissional da arquitetura, ele pode procurar o conselho e fazer uma denúncia através do atendimento. Então, eu vou passar a palavra até para a Luciana para ela explicar essa logística, que eu acho que ela vai saber explicar melhor que eu, ok? Ok, obrigada. Luciana, está ouvindo? Pessoal, sim. A denúncia ela pode ser feita pelo SICAL. Da mesma forma, aquele mesmo caminho que eu expliquei para você fazer o registro profissional, em uma das abas que a gente tem lá, abaixo do registro profissional, existe a denúncia. Então, você clica ali naquela aba, isso vem, preenche o formulário eletrônico, e isso vai diretamente para o conselho. E aí é onde a gente vai fazer a apuração, enfim, todo o procedimento do processo de denúncia. Ok? E só para complementar e falando de outros assuntos também, o atendimento do conselho ele está sendo feito pelo e-mail atendimento@caldef.gov.br, ou seja, se vocês tiverem qualquer questão, dúvida, vocês podem encaminhar para esse e-mail, e também pelo telefone 3222-5179, ele está sendo redirecionado. Nós estamos fazendo um atendimento via WhatsApp. Ok? Ok, obrigada. Eu tenho mais uma... Eu vou só pedir a palavra. Pode falar. Claro. Eu estou vendo aqui na tela a conselheira Gabriela Tenório, até para informar vocês, ela fez parte da comissão de ética durante muitos anos. Então, ela poderá agregar para nós como profissional que julgou, como o profissional que esteve ali na comissão de ética e, se necessário, esclarecer qualquer coisa para vocês. Acho que seria até interessante se ela quiser depois dar uma palavrinha em relação aos processos éticos, porque ela vivenciou o trâmite e o julgamento disso como membro da comissão de ética durante alguns anos. Ok? Só mesmo para colocar, que eu vi a Gabriela ali e falei, temos aí uma julgadora e uma conselheira que fez parte da comissão de ética. Ótima colocação, Fernanda. Eu acho até que ela talvez possa nos ajudar na próxima pergunta que eu ia colocar aqui para vocês, que é a respeito das principais infrações que a gente tem aí apuradas hoje no CAU, né? E quais são as principais penalidades também que estão sendo aplicadas. Eu acho que isso é uma dúvida frequente dos alunos, principalmente quando a gente fala das questões éticas aí. Acho que você, a Gabriela, a Luciana, podem, se quiser, comentar um pouquinho sobre esse assunto também, que é de grande curiosidade dos alunos. Posso falar rapidinho, então? Obrigada, Luciana e Fernanda, pelas palestras. Acho que foram
é muita coisa que o conselho faz, essa parte da ética é muito delicada, e isso é muito interessante quando a Fernanda coloca que o CAU ele está para defender a sociedade de um mal profissional. A gente quer que a nossa profissão seja respeitada, então que tudo seja feito de acordo, né, com a legislação, no melhor interesse de atender ao cliente e prestar os nossos serviços de arquitetos e urbanistas, né, nas diferentes esferas. Então, a ideia de trazer também, falando sobre contrato, é que a gente lá na comissão de ética, os conselheiros participam da comissão de ética com o apoio imprescindível da assessoria jurídica e do corpo técnico também do CAU. A maioria dos problemas que a gente tem, eles têm origem em contratos mal formulados, em coisas mal resolvidas, mal combinadas, e aí o cliente está esperando uma coisa, achou que, por exemplo, no contrato, o cliente estava esperando que o arquiteto fosse na obra acompanhar regularmente, mas no contrato isso não estava claro se ele iria. Então, de repente, acontece alguma falha, ele reclama que o profissional foi negligente, mas se você for olhar o contrato, não deixa isso muito claro. Então, coisas dessa natureza, que se tiver um contrato bem formulado, naquelas bases que a doutora Fernanda colocou, a gente evita, sim, a gente evitaria muitos processos lá, né? Porque o que a gente fez? A gente tem tanto clientes denunciando profissionais, quanto colegas denunciando também profissionais por má conduta. E aí a gente tem, claro, é um processo longo, porque quando chega lá a gente tem que dar, né, além de admitir realmente, né, como a doutora Fernanda falou da admissibilidade, a gente tem que ouvir todo mundo. A gente tem que ouvir o cliente que está denunciando, tem que ouvir o arquiteto para também contar, né, a parte dele, para que a gente possa, então, dar seguimento dentro de todos os trâmites. É muito delicado, há discussões longuíssimas, porque todos os lados têm que ser colocados, mas muitas vezes o que a gente coloca são reclamações de clientes de trabalhos mal executados, de coisas que foram, digamos, prometidas e não foram colocadas, um arquiteto que muitas vezes não se fez presente na obra, e os profissionais que estavam lá executando a obra não tiveram uma orientação. E aí apresentam uma série de problemas, né? Obras novas com problemas assim de edifícios que já poderiam estar com anos de uso. Então, a gente tem muito esse tipo de processo lá. Então, acho que eu vou falar bem brevemente, mas só para dizer assim, é uma posição delicada dos conselheiros, por isso que a gente dá esse trâmite, essas idas e vindas, escuta muito os profissionais, e para poder a gente assegurar essa lisura e ter a certeza de um certo julgamento, né? O que pode resultar? Às vezes a gente vê que foi só mesmo uma inexperiência desse arquiteto na elaboração do contrato, na relação com o cliente, e aí a gente pode fazer uma advertência reservada. A gente apenas no final de todo esse processo, a gente simplesmente avisa ao arquiteto, né? Olha, foi admitida a sua denúncia, realmente houve esse problema, vamos fazer uma advertência reservada. Não fica uma coisa pública. Agora, às vezes, há, infelizmente, profissionais que são reincidentes nos problemas das denúncias, e aí, às vezes, a gente faz uma suspensão, né, do registro profissional, enfim, há algumas coisas um pouco mais sérias. Por quê? Porque a gente quer manter, né, que as pessoas tenham segurança nos nossos profissionais, que as pessoas confiem nos arquitetos e urbanistas, né? E aí a gente precisa que isso fique... a gente passar essa confiança para a sociedade é muito importante. Bom, vou deixar as outras profissionais falarem. Tá vendo, pessoal? Eu disse que Gabriela tinha experiência, porque foi nossa conselheira lá na comissão de ética, mas foi um dos motivos que eu quis falar um pouquinho de contratos para vocês. Porque realmente a grande maioria dos problemas na comissão de ética, dos processos que chegam à comissão de ética, são questões de execução contratual. Por isso eu quis dizer a importância da clareza, da negociação e muitas vezes da elaboração do tempo que vai ser que você vai acompanhar a obra, elaboração do que será utilizado, o tempo que será necessário para a execução, caso haja imprevistos. Aditem o contrato, não deixem aquele prazo inicial, porque senão depois a pessoa pode reclamar, porque infelizmente contrato, às vezes, por mais que a vontade consensual das partes, durante a execução, há questões que desagrada um ou outra pessoa. Então, a grande maioria dos processos são esses.
como disse a conselheira Gabriela, geralmente quando a pessoa verifica-se, não verifica-se má fé na pessoa, verifica-se que a pessoa às vezes é inexperiente, é o primeiro contrato que elabora, ainda não sabe como agir, não acompanhou as aulas, né, professora, de direito na faculdade, então não sabe como agir. É feita uma advertência reservada, essa advertência reservada somente o profissional toma conhecimento, é uma puxada de orelha, que a gente costuma dizer, profissional, não faça isso, etc e tal. Mas, infelizmente, no conselho nós temos casos de profissionais contumazes, que você já verifica certa má-fé, onde o profissional, muitas vezes, a atitude dele chega a tipificar em condutas criminais, e que não é a esfera do conselho, mas que na hora da análise você verifica se uma possível, até às vezes, estelionato, etc e tal. E, recentemente, nós tivemos uma suspensão de 1 ano, que foi a penalidade mais alta que o Conselho de Arquitetura aplicou a um profissional que é contumaz, ele deve ter uns 5 processos na comissão de ética, além de inadimplência, contumaz, etc e tal. E, recentemente, está para ser aplicada uma penalidade de suspensão, que foi uma das perguntas que a professora fez, que foi a penalidade mais grave que no Conselho de Arquitetura hoje nós aplicamos, levando em consideração que o Conselho de Arquitetura é um conselho muito jovem ainda, é um conselho adolescente, digamos, não vou dizer mais neném, porque já tem certa maturidade, mas é um conselho adolescente, e então ainda não temos uma gama, e eu acho que isso é uma coisa boa, né, de muitas penalidades gravosas aos profissionais. Não acho que isso seja uma coisa ruim, e seja uma coisa boa, uma vez que no andar da carruagem, aí nesses 6 anos, não, já tem mais, nós estamos em 2020, o conselho é de 2011, aí nos seus quase 10 anos, então ainda é uma criança, o conselho. Mas nós não temos visto tantas coisas assim absurdas ao ponto de ter um cancelamento de um registro, etc e tal. E outra coisa, lembrando a vocês, além das penalidades, ela pode, além da advertência pública, dependendo da conduta, pode ser aplicado cumulativamente a multa. A multa ela pode ser de 1, 2, 3 anuidades, vai depender da conduta, da gravidade e realmente desses requisitos previstos na Resolução 143, para que se delimite a dosimetria da pena que será aplicada, tá bom? Respondi, professora? Respondemos, né, Gabriela? Com certeza, acho que já deu para eles terem uma noção aí. A gente começou a ter algumas perguntas aqui no chat, e eu vou juntar um pouquinho delas aqui também com uma que eu tinha marcado sobre contratos, que também é um tema ali que eu acho que vocês escolheram muito bem, é um tema que tem muitas dúvidas também na disciplina em geral. O pessoal quer muito saber sobre como montar o contrato, como funciona, então aí eu perguntei, aqui fiz uma pergunta e vou juntar ela com aqui os outros aqui estão questionando, tá? Primeiro, eu queria que você pudesse falar para a gente um pouquinho qual que é a principal diferença entre uma proposta comercial e um contrato. E se uma proposta comercial pode ser considerada de fato um contrato, ou o que você tem que ter nessa proposta para que ela seja considerada um contrato, tá? E nessa linha, os alunos estão perguntando aqui do lado, o que você acha sobre esses modelos de contrato prontos, se você tem algum lugar onde eles podem ou não pegar esse modelo de contrato, ou se você tem alguma recomendação específica em relação a isso. Tá? Quem está perguntando aqui é a Raíssa Moroni, o Verli também pergunta um pouquinho sobre isso aqui no chat. Pois bem, gente, eu falei no início, não sei se vocês verificaram, daquela fase pré-contratual, que é a fase talvez mais importante, porque é dessa fase pré-contratual que será lavrado o contrato. E essa fase pré-contratual, ela, como disse, é o approach, ela é onde você oferta a proposta. Aí a pergunta é, essa proposta já é vinculativa? Vai depender da boa-fé, do ânimos e talvez até da certeza de que aquele contrato vai ser elaborado. Porque muitas vezes, como eu disse, o contrato ele pode ser escrito, mas ele pode ser verbal. E quando o contrato é verbal, a única prova que a pessoa vai ter ali desse
dessa negociação talvez seja a proposta comercial. Então, é bom a proposta estar bem clara, é bom a proposta ter algumas questões de como executar, de como vai ser feito. Essa clareza, ela é importante, ela é necessária. Porque se daquela proposta comercial não se elaborar um contrato redigido, ela depois vai servir como prova de que houve um contrato tácito, que é o contrato verbal, né? Uma vez que houve depois a RRT, houve realmente a prestação de serviço, mas não teve um contrato escrito, aquela proposta ela serviria como prova do que foi acordado, né? E não só a proposta, como as conversas, as reuniões, as apresentações, isso tudo depois tem que ser provado. Então, a proposta, ela é importante. Esta fase pré-contratual, ela pode sim ser vinculativa. E muitas vezes, até como eu disse, em casos de prejuízo, ser até responsabilizadas, às vezes, as perdas e danos, numa eventual responsabilidade de acordo com a boa-fé e a certeza da elaboração daquele contrato. E muitas vezes até em benefício de vocês contratados, que na boa-fé debruça várias horas do seu tempo para fazer aquela proposta, para apresentar um cronograma, apresentar uma coisa, tem gastos em prol daquilo e, de repente, sem qualquer justificativa, a boa-fé, a confiança, a fidúcia naquela tratativa é rompida e o contrato não é realizado. Então, dependendo da situação, você ainda pode responsabilizar outra pessoa. Mas, sim, essa proposta, ela é importante, muitas vezes ela pode ser vinculativa, principalmente se o contrato depois não for escrito, se for considerado depois um contrato verbal. Sobre a questão de modelo de contrato, gente, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu não recomendo, porque o contrato, ele é à vontade das partes, ele é específico. Os contratos que se acham muitas vezes na internet são contratos genéricos, e por causa desses contratos que se acham na internet, sem ter cláusulas específicas ao seu caso, ao que você quer e o seu contratante quer, é que se gera os problemas, inclusive na ética, não é, Gabriela? Porque as pessoas costumam pegar contratos de internet, mudar e colocar ali no objeto as coisas en passant, prazo, pagamento, deixa de discorrer sobre a questão do acompanhamento, deixa de, às vezes, colocar um anexo, um apêndice sobre o material que será utilizado, que, como eu disse, isso é importante para resguardar o profissional, entendeu? Deixa de prever certas coisas contratualmente, porque pegou um modelo de internet genérico, onde, às vezes, muitas vezes, são duas laudas, e aí o contrato fica falho. Então, assim, a minha sugestão é contrate um profissional que faça um contrato para vocês, se vocês não tiverem condição de fazê-lo. Por mais que você pense assim, eu vou ter que pagar, é um gasto a mais. Não é. Não é, gente. O que é barato, eu costumo brincar lá na minha terra, que eu sou do interiorzão de Minas. O que é barato sai caro. Então, por mais que vocês gastem, às vezes, um pouco mais, nem que seja um esqueleto de um contrato, de acordo com o que você oferece, seria interessante procurar um profissional especializado para poder elaborar esses contratos para vocês, em vez de utilizar contrato de internet. Porque contrato de internet é genérico e causa problema. Quer falar alguma coisa, Gabriela, sobre isso? Assim, você tem um contrato que é vinculado ao jeito que você trabalha e você fazer isso de uma forma robusta inicialmente, depois você pode aproveitar e fazer as alterações a partir daí, ou seja, para o início da carreira profissional, seria mesmo legal você pegar uma coisa que fosse bem completa e aí fica como uma coisa personalizada para o serviço que você pretende oferecer. E aí, a partir daí, a cada novo cliente, assim, o tempo que se perde observando cada item do contrato, conversando com o cliente, cada um, é milhões de dores de cabeça que você vai evitar no futuro. É o que a gente percebe realmente lá na nossa comissão de ética. Ok, muito obrigada. Acho que isso daí já deu para responder bem as dúvidas aqui dos alunos.
Aí acho que só para a gente fechar aqui, que logo, logo já começa a próxima palestra, né? Eu queria fazer uma pergunta para a Luciana, né? Luciana, o que você, e a Gabriela também, se quiser participar, o que o CAL recomenda para os alunos que estão aqui, futuros arquitetos, né? Ali, quais seriam as principais recomendações que eles teriam, né, aqui por parte de vocês para futuros profissionais. E o Verli está falando aqui que ele não entendeu muito bem a questão profissional, criação do contrato, seria outro arquiteto mais específico. Ah, não, Verli, eles estão falando de um advogado, para chamar um advogado, tá? Aí se depois a Fernanda quiser comentar, desculpa que eu vi aqui que ele mandou, tá? Então, antes de encerrar, se a Fernanda quiser complementar, o Veli está perguntando sobre quem que é o profissional mais experiente, que eventualmente auxiliaria no desenvolvimento do contrato. E, no caso, depois, a Luciana queria, se possível, né, ou a Gabriela, a fechar com as principais recomendações para os alunos que estão aqui e que serão futuros arquitetos muito em breve. Tá bom? Só respondendo, então, rapidinho, que realmente quem teria competência e conhecimento jurídico para elaborar um contrato é um profissional na área do direito, um advogado. Então, seria interessante procurar um advogado para fazer a elaboração de um contrato, nem que seja um contrato completo, de acordo com o que você propõe oferecer, como disse Gabriela. E depois a pessoa vai adequando ao longo do tempo. Nós fizemos uma palestra no CREA o ano passado e teve um conselheiro que, infelizmente, ele não pôde hoje participar aqui das palestras, que foi o Rogério. Ele hoje está candidato, né? Então ele não poderia participar por causa da questão eleitoral. Ele levou um modelo de contrato para passar para os ouvintes da palestra. Infelizmente, esse eu vou dever para vocês, porque eu não trouxe um modelo de contrato e poderia até depois encaminhar para vocês, pelo menos um esqueleto, poderia, mas o interessante mesmo, gente, contrate um profissional especializado para que faça o contrato adequado ao que você está ofertando, ao que você pode ofertar, depois você vai fazendo as adequações. E o profissional especializado realmente é um advogado. Bom, então posso responder, posso entrar? Bom, complementando o que a Fernanda falou e respondendo ao Verli, também é o seguinte, quando você vai fazer qualquer alteração, por exemplo, você fez o contrato de vocês, tem uma data específica, um prazo específico. Não foi possível ficar pronto o trabalho durante aquele tempo. Então, o que você tem que fazer é um aditivo contratual. Você chega para o seu cliente e fala, olha, a gente não conseguiu fazer no prazo por N motivos, enfim, então vamos fazer um aditivo contratual. E aí você vai informar que você vai fazer esse aditivo e no prazo você vai colocar um prazo complementar de tanto tempo para executar aquilo. Por que disso? Porque em algum problema que exista entre as partes, né, entre você e o seu contratante, você está resguardado de que vocês combinaram aquela mudança no contrato. E aí, seja ela qual for, uma mudança de prazo, uma mudança de valor, uma mudança do objeto do contrato, tudo que for mudado, para a segurança de vocês, é importante que seja feito um aditivo fazendo essa mudança. Ok? A professora Amanda me perguntou o que eu recomendo. Então, a primeira coisa, gente, é o conhecimento da legislação mesmo. Isso é vida real, entendeu? O que vocês não fizerem que esteja, o que vocês fizerem que esteja fora da legislação vai reverter como problema para vocês. Então, o que eu sugiro realmente primeiro, vejam a legislação. Segundo, façam os procedimentos padrão, é uma rotina que a gente fala lá no CAL. Qual é essa rotina? Primeiro, efetue seu registro. Efetuou seu registro, existe uma anuidade a ser paga. E diga-se de passagem, o CAL é a anuidade dos conselhos, se não me engano, é a segunda mais barata. E essa anuidade ela se reverte na manutenção do conselho apenas. Então, faça o seu registro, efetue pagamento da sua anuidade,
próximo passo é, a cada serviço que você fizer, registre o RRT, inclusive antes de começar o serviço, tá? Por quê? Porque ali vai ficar delimitada a sua responsabilidade técnica e o seu direito autoral, e também porque a legislação exige. Então, se alguém fizer uma denúncia contra você, você não corre o risco de receber uma multa ou até um processo ético em cima. E uma coisa que eu vou complementar a Fernanda na questão ética é o seguinte: quando você vai registrar o RRT, de acordo com a Resolução 21, você tem lá um monte de atividades técnicas que você pode realizar dentro de todo aquele espectro de áreas de conhecimento, né? Então, por exemplo, você pode fazer projetos. E aí existe lá um projeto referente a gases hospitalares. Se você não tem conhecimento de gases hospitalares, não faça, porque isso é uma falta ética. Gente, teletrabalho tem alguns problemas, né? Vocês estão escutando a obra aqui do lado. Enfim, então o que acontece? Nós profissionais, quando você se forma, você recebe uma atribuição global. Então, o CAL dá atribuição para os profissionais fazerem todas as atividades que estão descritas na Resolução 21. Você tem atribuição para fazer gases hospitalares? Vou tomar isso como exemplo, porque é uma coisa que eu não tenho competência para fazer. Então, eu tenho atribuição. Me formei em arquiteta, o CAL me deu atribuição geral. Ok, o discernimento sobre o que eu vou fazer ou não é meu. O discernimento sobre estabelecer quais atividades que eu, arquiteta, vou registrar é meu. E como é que eu vou discernir sobre isso? É o meu conhecimento técnico, a minha capacitação técnica. Então, é importante que vocês, sempre ao registrarem um RRT, vocês entendam, eu tenho conhecimento para isso, eu tenho capacitação para isso, eu vou registrar. Se não, não vou registrar, não vou aceitar esse trabalho, inclusive porque se eu aceitar esse trabalho, eu vou estar descumprindo o código de ética, que determina que eu só posso fazer um trabalho se eu tiver competência para isso, ainda que eu tenha atribuição. Posso ter atribuição, mas não tenho competência técnica. Isso são duas definições diferentes. Após o registro do RRT, uma última coisa que vocês podem fazer é requerer o acervo técnico de vocês. O que é isso? É um documento que o CAL registra, que vai comprovar a experiência que você teve naquele serviço. Isso, inclusive, pode ficar estabelecido em contrato. Quando vocês fizerem o serviço, vocês vão, após o final do serviço, após o final do contrato, requerer ao seu contratante uma declaração, e nós chamamos de atestado técnico, e esse atestado ele vai conter uma série de dados, que é uma reprodução do RRT, só que com o seu objeto bem mais detalhado. E aí vocês vão pedir o atestado técnico, seu contratante vai repassar esse atestado para você, você vai chegar lá no CAL com os dois documentos, o RRT e o atestado, e vai solicitar: CAL, eu preciso da minha certidão de acervo. Isso é o currículo de vocês registrado junto ao CAL. E por que isso é importante? Muitas vezes você vai participar de licitações na empresa que você está trabalhando, ou vai precisar mostrar isso num concurso, né, para efeito de assumir um cargo, e isso te dá uma pontuação melhor. Ou seja, existem vários benefícios, e então, assim, recomendo esse ciclo: registro como profissional, registro do serviço que você vai executar, e após isso, requerimento do seu acervo técnico. Espero ter ajudado, e se vocês tiverem dúvida sobre o detalhamento de qualquer um desses assuntos, eu estou à disposição. Excelentes colocações, Luciana, para fechar aqui a palestra, né? Eu acho que deu para os alunos terem uma boa noção aí do que fazer, dos passos aí que eles têm que dar depois futuramente, e das responsabilidades também que eles terão, tá?
Quero aproveitar esse momento agora, então, para agradecer a palestra aqui de todas, né, das arquitetas Luciana e Gabriela, que fizeram aqui ótimas colocações, assim como também da doutora Fernanda. Tá? Eu acho que a gente teve um bom panorama aí, inicial sobre as questões relativas ao CAL, à ética e a contratos. Tá? E eu quero convidar vocês também para assistirem a próxima palestra, que vai começar já daqui a alguns minutinhos, que é a palestra Nos Mínimos Detalhes, que vai ser ministrada pela arquiteta e presidente do IABDF, a Heloísa Melo Moura. Tá? Então, acho que vai começar daqui a pouquinho, mas, de novo, agradeço muito aqui as colocações de vocês. Obrigada pelas palestras aqui, tá bom? Pessoal do Cacau, como que a gente vai fazer aqui agora? Queria agradecer a todas as palestrantes que tiveram disponibilidade para o nosso evento e falar para os alunos para responderem o formulário que a gente acabou de colocar aqui nas mensagens para contabilizarem as horas, para mandarem para os professores quando eles liberaram vocês, né? Então, não esqueçam, por favor. Isso, e vai ser um link desse formulário para cada palestra, né? Então, toda palestra vai ter um link diferente. Sejam conscientes em relação a esse link. E é isso, queria agradecer também às palestrantes, Gabriela, Fernanda, Luciana, a professora Amanda e a todos que participaram aqui. A gente está surpreendido que chegou a 196 participantes, a gente está muito feliz disso. Obrigada pelo carinho. E é isso, gente. A gente queria agradecer também a disponibilidade de vocês. Sei que a vida de vocês deve ser muito corrida, então muito obrigada por vir aqui falar com a gente, passar um pouquinho desse conhecimento. E também queria avisar a todo mundo que está na Semana de Arquitetura para entrar no nosso Instagram e ver que está rolando vários sorteios. Então, tem vários itens que estão sendo sorteados, então se vocês quiserem participar, entrem lá. Os sorteios vão acontecer durante as lives. Tá bom? A Heloísa já tá online, gente? Heloísa, você está presente? Oi, tô sim. O Instagram é @cacauuniceuv. Vou escrever aqui. A Ju, acho que a Fernanda quer falar alguma coisa. Oi, Fernanda, pode falar. Eu só estava agradecendo a Ju, porque eu pedi qual é o Instagram para eu seguir vocês. Obrigada, gente. Uma boa tarde. Foi um prazer estar com vocês, tá bom? Obrigado. Muito obrigada. Obrigada.